Tudo bem com vocês? Boa noite. Então vamos lá, Certo. isso aí. Seguinte, vamos dar uma falada aí, porque tem o trabalho de vocês, certo? A gente tem lá um trabalhinho para fazer, deixa eu abrir o trabalho aqui. Legal que vocês estão vendo o quê? A tela e o meu rosto ou só a tela? A tela é a tela principal. Só a tela principal ou os dois? Os dois. Os dois. O rosto está menor. Tá, beleza. Tranquilo. Então tá, a gente tem esse trabalhinho aqui, certo? Então, para a gente resolver esse trabalho aqui, tem algumas coisas que a gente vai precisar aprender que eu não consegui passar para vocês. Estava planejado de ter passado na semana passada, mas como teve esse problema de quarentena, essas coisas todas aí, a gente não conseguiu acabar passando, beleza? Vamos lá, então. O que a gente tem que fazer? A gente vai fazer aqui o seguinte. Primeiro de tudo, para a gente começar a fazer aquele trabalho, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Funções de agregação, certo? Vamos ver isso aqui, ó. Funções de agregação são funções que elas vão utilizar alguns comandos específicos para fazer cálculos para a gente. Então, por exemplo, a gente tem a primeira aqui, ó, count. O que essa função faz? Ela retorna um número de linhas afetada pelo comando, quer dizer, uma quantidade de linhas, certo? Só que tem um detalhe. Toda vez que você quiser fazer um agrupamento por uma outra determinada coluna, a gente tem que utilizar uma cláusula chamada group by, certo? Então eu vou abrir aqui o meu SQL Server, tá? Tem aqui o nosso banco, deixa eu pegar aqui esse banco do laboratório que ele tem mais dados aqui, ó. Eu tenho aqui uma tabela chamada ordem de serviço, certo? Estão enxergando aí, né? Então eu vou pegar aqui assim, aqui, ó. Não estou conseguindo entender nada. Não está entendendo nada do quê? Não, é que eu coloquei pelo celular aqui e está muito pequeno. Não estou conseguindo nem enxergar, não estou conseguindo logar pelo computador. Só isso. Ah, tá. Então é assim, ó. Eu tenho uma tabela de ordem de serviço aqui, tá? Que ela é o seguinte, ó. Eu vou fazer um select aqui nela. Asterisco from ordem serviço. Isso aqui todo mundo sabe, né? Where pessoa ID vai ser igual a 7. Eu quero retornar todos os valores aonde a pessoa ID é igual a 7, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero saber quantas ordens de serviço tem com situação diferente. Por exemplo, eu tenho a situação A aqui, ó, certo? E aqui nesse caso eu não vou ter F, mas teria que ter uma situação F. Eu quero contar quantas OS com a situação A tem, ou quantas ordens de serviço eu tenho por data de entrada, por exemplo. Certo? Vamos fazer isso? Como é que eu faço? Eu vou utilizar aquela função count. Ó, count, certo? O que ele vai fazer? Ele vai contar o número de registros a partir dessa situação. Beleza? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Melhorou assim? Melhorou, né? Tá. Melhorou, ó, tá bom. 1279. Agora, se eu falar para vocês assim, quantas ordens de serviço tem entrada por dia? Foi entrada por dia. Então a gente vai fazer assim, ó, data, underline, entrada, vírgula. E aí nós vamos ter que utilizar uma funcionalidade chamada group by. O que ela faz? Ela vai fazer o agrupamento por um determinado campo. Que campo que é? O campo que a gente não está usando nas funções de agrupamento. Então, como eu só tenho uma função de agrupamento aqui, que é a count, certo? Ele vai falar para mim assim, olha, quantas ordens de serviço tem que entrou por dia. Então, ele vai falar assim, ó, no dia 27/6/2011 entrou 2, tá? No dia 24/2 entrou 3. Professor, tem como a gente ordenar isso aí por essa quantidade, pelo count ali? Tem. Order by, por quê? Ordene por, né? E aí eu coloco, ó, ordene por count, asterisco, certo? E aí eu tenho duas opções. Ask, que é ascendente, do menor para o maior, e desc, que é decrescente, certo? Do maior para o menor, beleza? Então, olha lá. Então, aí eu tenho a contagem de quantas ordens de serviço entrou por dia, certo? Olha que bacana. Então, eu tenho uma função de agrupamento que ela me retorna a quantidade de linhas
a partir de um filtro, agrupando por uma determinada coluna. Beleza, professor. Jesus. Amém. Professor, eu quero saber quantas ordens de serviço tem por pessoa. Ótimo, vamos lá. Pessoa ID, certo? Que é o campo que eu quero. E aqui eu vou saber quais são as pessoas que mais têm. Então, olha lá. Eu tenho a pessoa ID de código 20, ela tem 1.548 ordens de serviço aberta para ela. Certo? Então, a função count ajuda a gente nisso. Ajuda a gente nessa situação de poder contar o número de linhas. Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou mutar o microfone de vocês, porque tá muito barulho, tá? Eu não tô conseguindo escutar. Deixa eu ver aqui aonde que eu muto. Seu cabelo. Nossa, tô morrendo de fome, minha barriga tá roncando. Menina, tá saindo o que você tá falando aqui na aula. Tá mesmo. Áudio de... Vou mutar todos, beleza? Mutei todo mundo. Vocês continuam me escutando? Se precisar falar comigo, fala pelo chatzinho, tá? Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Então, o count, ele vai retornar o número de linhas, certo? Agrupado por uma determinada coluna. Então, nesse caso, eu estou retornando o número de linhas agrupado por pessoa. Beleza, professor. Então, a gente sabe quantas ordens de serviço tem, mas eu não sei qual é o valor. Eu queria saber o valor, a somatória disso. Para a gente saber a somatória disso, a gente vai estar utilizando uma outra funcionalidade, que é a sum. A sum faz o quê? Ela retorna uma somatória de valores, certo? Vamos ver então como é que é? Vamos adicionar aqui, ó. Vamos colocar um alias aqui, ó, quantidade, certo? Sum, e qual é o campo que eu quero somar? Valor total. Se eu colocar asterisco aqui, não vai dar certo. Por quê? Porque o sum só vai funcionar com colunas do tipo número, inteiro ou decimal, certo? Um varchar não tem como. Agora o count não. Ele vai contar a quantidade de colunas. Beleza? Então vamos ver como é que vai ser aqui. Vamos colocar aqui, ó. Somatório. Beleza? Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, a pessoa de número 20, certo? Tem 1.548 ordens de serviço aberta para ela, somando um total de R$ 348.950,03. Tranquilo? Beleza? Pessoal, vai interagindo aqui comigo, aqui, ó, pelo chatzinho. Mandei um oi para vocês aí, tá bom? Eu vou dar uma desmutada aqui em vocês, só para mim ver ver se vocês estão cientes aqui. Ativar mudo. Tá. Aí agora vocês vão ter que desativar o mudo de vocês aí, tá bom? Vocês estão todos mutados aí? Quem quiser falar vai ter que desativar o mudo, tá bom? Estão vivos aí? Sim, estamos. Ah, então tá ótimo. Beleza, Lucas. Isso aí. Então, aí quando vocês quiserem falar, então, participar, solta o microfone, beleza? Fala, professor, quero fazer uma pergunta aí. Vou fazer a pergunta para vocês. Se vocês acabarem vendo que de vez em quando eu tô olhando pro lado, é que eu tô com o meu iPad como uma segunda tela aqui no meu computador, para mim fazer olhar o chat de vocês, tá? Mas eu tô prestando atenção em vocês aqui. Vamos lá. Então, beleza. Até aqui, alguma dúvida em relação a essas duas funções? Não? Então, o silêncio para mim vai ser Como é que entra no chat? Ó, eu não sei como é que é a visão de vocês, mas deve ter uma opçãozinha ali escrita conversa. Procuraram? Vocês não estão recebendo umas mensagens minhas assim? Oi, pessoal, aqui, ó. É porque eu acredito que
Eu acredito que a maioria do pessoal tá pelo desktop, né? Pelo web. Não, mas versão web eu não tenho. não tem, ela tem que ter. Ah, tipo, a visão que eu Tem tenho sim. é só uma barra no meio para ativar o mouse, ativar a câmera e só, não tem Aham. chat. Tá, deixa eu ver. No mobile, pelo menos, no celular não tá aparecendo. Não, então deixa o microfone aberto. Só o pessoal que tá com a TV ligada aí, tenta deixar ela baixa um pouquinho assim pra gente não precisar escutar. Beleza? Não, só Deixa tira do ligado, mudo como então. for falar. Também. Fica a critério dos senhores, tá bom? Então, já que vocês não estão usando o chat, eu vou deixar o chat fora aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui, então. Então, em relação ao count, ao sum, alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. Vamos lá, vamos tocar o pé, então. A outra é uma função chamada AVG. O que essa função faz? Ela é um antivírus do banco de dados? Não, não é. O que ela é? Ela faz a média aritmética dos valores. Então, ela pega uma contagem e divide pela somatória. No lugar de a gente fazer isso na mão, simplesmente, ele vai fazer essa média para a gente. AVG, qual que é a média de valores? Média por pessoa. Olha lá, ó. Então, a gente já tem um cálculo da média. Professor, tem como acertar para ficar esteticamente mais bonito? Tem sim. A gente tem algumas funções de conversão que eu vou ensinar para vocês. Vamos falar já, né? A gente tem uma função de conversão, por exemplo, que chama convert. Convert. Certo? O que essa função faz? Ela transforma o resultado em um tipo. Então, eu vou transformar ele em money, certo? Em somatória de moeda, tá bom? Vírgula. Não, aqui não precisa de vírgula, vamos fechar. Vamos lá. Então, aqui ele já está transformado para dinheiro, ó. Tá vendo que ele substituiu o ponto por vírgula? Viu? E eu vou fazer a mesma coisa no de baixo, tá? Pode ser que algumas vezes ele faça um arredondamento dos valores. Quando for acima de 5, ele vai arredondar para cima. Quando for 5, ele mantém. Quando for para baixo, ele arredonda para baixo, tá bom? Olha lá, 225, 41, 99. Professor, eu não quero que fique com 4 casas, eu quero que fique com 3. A gente pode trocar o tipo, passar aqui para numeric. Lembra que a variável do tipo numeric, decimal? 15 casas inteiras e 2 casas decimais. Ele vai fazer esse acerto para a gente, olha lá. Tá vendo? Era 41,99, ele arredondou para 42, certo? Então, a função convert é uma função que ela ajuda bastante nisso. Tem outra, professor? Tem. Olha lá, vamos substituir essa aqui, então. A gente pode usar o cast para transformar. Vamos transformá-la do quê? As numeric 15,2. Então, eu estou transformando também esse valor para um valor numérico. Tranquilo? O que eu posso fazer também é transformar valores inteiros em varchar. Também posso fazer isso. E aí você pode fazer o quê? Agregar valores. Vamos supor que eu quero colocar o cifrão aqui na frente, tá? Então eu vou transformar desse jeito. Vou fazer uma nova transformação aqui para string, certo? E vou concatenar aqui na frente, ó. Desse jeito aqui a gente faz uma concatenação de string, certo? Eu vou adicionar um valor a uma string, olha lá. Então ele está retornando um valor para mim, já com um cifrão marcadinho na frente. Tranquilo, pessoal? Beleza, vamos lá. Olha que legal, cara, tô feliz. 32 pessoas, hein? Muito bom. Opa, o que é? No caso ali, você colocou money, ele vai transformar só para dinheiro. Mas ele especifica a moeda ou não? Aí a moeda vai do padrão que você está utilizando no seu banco de dados, tá? É assim, ó. Todo tipo de programa que a gente for utilizar dentro do nosso sistema operacional, ele vai obedecer a nomenclatura da regionais idiomas lá, sabe? O padrão regionais idiomas lá. Se você definiu ele como inglês, ele vai assumir as métricas de inglês. Se você assumiu ele como português Brasil, ele vai assumir como português Brasil. O banco de dados, ele não tem uma configuração de região específica dele, tá? Ele vai sempre assumir.
A gente até consegue fazer isso, mas não é interessante. O interessante é deixar ele buscar em cima do sistema operacional. Tá ok? Entendi. Obrigado. Nada. Vou mostrar mais uma funçãozinha aqui, mas eu vou mostrar numa outra tela para não utilizar um agrupamento. Qual que é? Ó, ordem, serviço. Vocês vão ver que a gente tem aqui um campo, ó, data e entrada, tá vendo? Lembra que eu falei que ele apresenta sempre ano, mês e dia? Você pode colocar como dia, mês e ano, mas ele vai mostrar sempre como ano, mês e dia. Isso, para o nosso usuário, não é interessante. Nem um pouco, tá? O que a gente tem que fazer? Vamos mostrar dia, mês e ano. Como é que eu faço isso? Existe uma função, que é o convert, não é mesmo? E aí, a gente vai depender de uma tabela de valores, tá? Então, vou aqui, ó. Vou até abrir depois para vocês verem aqui. Ordem de serviço. Faça uma conversão para string do campo data entrada no formato 103, tá? Data entrada. Como é que ele apresenta para a gente agora? Ai, meu ouvido. Professor, aonde que a gente tem? Então vamos lá. Tabela, converte, varchar. Isso aqui vocês não vão precisar decorar, beleza? Não precisa decorar. Deixa eu ver se eu acho essa tabelinha aqui pra gente. Aqui, ó. No próprio SQL, ele já dá, olha, quando você utilizar o padrão 101, ele vai retornar dessa maneira. No meu caso, eu estou retornando o padrão 103. Qual que é o padrão 103? É esse aqui, ó. Então, essa tabela vocês não precisam decorar. Se por um acaso, uma hora ou outra, sei lá, numa prova ou num concurso, tiver que fazer isso, eles vão passar essa tabela para vocês, tá? Porque ela é uma tabelinha bem extensa, tá? Tem até aquela questão de meridiano, fuso horário, aquelas coisas assim, beleza? Então, isso aqui, ó, eu vou deixar para vocês, vou copiar aqui. Eu vou colocar lá no Classroom de vocês. Vou colocar aqui. Legal que dá para mim descobrir todos os celulares que estão tocando agora. Né? Tabela converte. Beleza? Então tá postado aí para as duas turmas que eu tenho aula. Pessoal, por enquanto, como é que tá indo? Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento? Acho que foi o Hugo que perguntou, né, Hugo? Ou não é o Hugo? Não, não é. Quem que perguntou sobre a conversão de número aqui? Eu, João. Ah, João, desculpa. Ficou tranquilo para você isso, João? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo. Vamos lá, então. Vamos tocar o barco aqui. Então, em relação a AVG, que é média, SUM, que é somatória, e count, alguma dúvida? Não? Então tá. Vamos lá, então. Vamos passar adiante. Vamos lá. Temos agora min e max. O próprio nome dela já fala. O que a min fala? Retorna o menor valor de uma coluna. E o max? O maior valor de uma coluna, beleza? Então vamos colocar isso aí lá na nossa demonstração. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero saber qual foi a primeira ordem de serviço. Primeira OS, tá? Por pessoa, tá? E qual foi a última OS? Eu estou usando essa coluna, mas você poderia estar utilizando outra coluna, beleza? Então ele fala aqui, ó, a primeira ordem de serviço lançada para a pessoa de número 20 foi a 4182 e a última 17187. Agora vamos falar assim, não, beleza, eu quero saber qual foi o valor da menor. Min, valor total S. Opa, não, pera. Valor da menor não. Qual foi o menor valor, né? Min, valor total S. Porque se for fazer o da menor, a gente teria que utilizar um where aqui embaixo desse aqui, tá? Menor valor. Vírgula, max, valor total, maior valor. Então, a menor valor foi uma OS com 0, com certeza deve ser uma OS só de manutenção, certo? E a maior valor foi 2.256 desta pessoa aqui.
Tá vendo que a de baixo já muda, ó. O maior valor dela já é maior. E esse aqui já tem um outro valor totalmente diferente. Então, ele está fazendo o quê? Agrupando por pessoa, quantas ordens de serviço ela tem, qual é o somatório das ordens de serviço, a média, qual foi a primeira OS, o menor valor que ele tem de OS, a última OS dele e o maior valor que ele tem de OS. Tranquilo? Beleza. Então tá. Então, em relação a funções de agregação, são essas aqui as principais. Tem mais alguma diferente que o senhor possa passar para a gente, professor? Tem sim. Vamos pegar aqui então, ó. From pessoa. Beleza? Aqui a gente tem, ó, uma tabela de pessoa. Eu quero concatenar esse endereço aqui. Existe uma função que é nova, ela tem acho que a partir do SQL Server 2014, se eu não me engano, que chama string agg, certo? Então vamos lá, pessoa ID, vírgula, nome, string ag. O que eu quero concatenar? Vamos abrir lá aqui, ó. String agg. Eu acho que é a partir de 2018, se eu não me engano. Se for, eu vou ter que migrar para outro servidor, porque na minha máquina está trabalhando com a versão antiga. Então, ela vai retornar valores do tipo varchar, certo? E ela vai fazer uma junção, ó, tá? Ela faz sempre uma junção, beleza? Então, ele vai concatenar valores que são do tipo varchar. É a mesma coisa que lá no MySQL a gente tem o concat, certo? Então, a gente aqui vai ter o string agg. Deixa eu só achar qual é a versão que ele começou. A partir do 2017. Então, no meu caso, aqui nesse banco que eu tô aqui, não vai funcionar. Porque esse aqui tá rodando com a versão 2014. Deixa eu ver aqui. Mas ele é 2014 esse aqui. Bom, então eu vou ter que... Deixa eu ver se eu posso. Não, eu não posso. Senão eu entraria no banco da empresa, mas lá eu não posso. Mas eu vou explicar para vocês por aqui. Então, a função string ag, ela vai fazer uma concatenação, certo? De variáveis do tipo letra, tá? Tipo string. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai fazer uma concatenação do primeiro nome e vai dar um char 13 para separar, beleza? E vai chamar de arquivo CSV. Aqui, ele já vai fazer uma concatenação do primeiro nome separando por vírgula. Quando ele não achar, ele vai colocar NA, certo? Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então ele faz uma concatenação de valores. Tudo bem? Entenderam? Tá, vamos lá então. Beleza, então a gente tem as funções de agregação, que as funções definidas do SQL Server, e agora a gente pode ter também uma função que é criada por nós, tá? Que são as functions, que são funções que nós mesmos iremos definir para SQL Server. Ou seja, é um facilitador que a gente vai criar para que ele possa sempre calcular algumas coisas para a gente de uma maneira mais rápida, sem que a gente tenha que fazer, por exemplo, uma linha de código muito grande. Vamos supor que eu queira retornar o dia da semana quando eu passo só um valor, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou declarar uma variável, tá? Uma variável chamada número dia, que vai ser inteiro. Beleza? Vou atribuir um valor para essa variável, tá? Valor 1. Nós sabemos que a semana começa sempre no domingo. Então, olha lá. Primeiro dia da semana, dia 1, domingo. Dia 2, segunda. Terça, dia 3, quarta, 4. Quinta, 5. Sexta, 6. E sétimo dia é o sábado. Então, eu vou fazer isso aí. Eu quero montar isso. Como que eu faço? Tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou utilizar uma estrutura de decisão. Se o num dia for igual a 1, então ele vai imprimir para mim domingo, certo? Se num dia for igual a 2, imprime segunda. Se arroba num dia for igual a 3, imprime terça.
Isso aqui é estrutura de decisão, tranquilo? Vocês estão acostumados já com estrutura de decisão, né? Já viram, já. Não é Arroba. else if aí no banco, professor? É Não só if? precisa, não precisa. Você pode fazer o else if, mas como eu não tenho um bloco, eu não vou terminar, eu vou fazer mais de um, não há necessidade. Eu posso fazer só um if atrás do outro, tá? Aham. Depois eu vou mostrar em tempo de execução para vocês como é que funciona isso aqui. Tá. Se esse aqui permitir, né? Que eu acho que, deixa eu ver isso aqui. Sobre. A versão 18 a gente já não tem o depurar mais. Mas a gente dá para ver certinho aqui, beleza? Então vamos lá. No dia 4, então vai imprimir quarta. Cinco, 6 e 7. Deixa eu baixar. 4, 5, 6 e 7. Quarta, quinta, sexta e sábado. Beleza? Então, lá, eu coloquei dia 1 aqui, ele vai imprimir o quê? Domingo. Se eu colocar dia 5, ele vai fazer o quê? Quinta-feira. Agora, imagina toda vez que a gente for fazer um select, ter que fazer uma estrutura de decisão. Isso que no select é diferente, tá? A gente não vai utilizar dessa maneira. No select tem duas maneiras. Eu vou ensinar mais fácil para vocês. No select, a gente vai fazer assim, ó. Vou dar um Ctrl X aqui, jogar para o outro lado, vou aproveitar aqui, tá? Olha lá. Select e if, tá? É um if com dois is, tá bom? Se o número do dia for igual a 1, vírgula, domingo. Aí aqui eu vou ter que passar caso ele seja falso. Se ele for falso, eu vou ter que fazer o quê? Outro if. Certo? Aí para ficar mais fácil para a gente ver, a gente faz assim, ó. 2, segunda. Dois, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí você tem que fechar aqui todo mundo, beleza? Então, ele vai... Opa! Oh, não, esqueci. Aqui é o último, a gente não precisa fazer o 7, né? Na verdade, a gente pode fazer assim, ó, faz um tratamento vazio. Por quê? Porque se ele passar o 8, ele vai retornar nada, que esse dia da semana não existe, certo? Agora, se ele passar o 6, ele vai retornar o quê? Sexta-feira. Imagina ter que fazer isso aqui toda vez. Tem como a gente substituir isso aí por um único comando, professor? Tem sim. Qual que é? Peraí, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, tá um pouco para baixo. Como que a gente faz isso? A gente vai criar uma função, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai criar uma função aonde ela vai retornar o nome do dia da semana, certo? E você vai passar um valor para ela como parâmetro, que é o tipo inteiro. E ele vai retornar um valor, que é um valor varchar e o tamanho dele. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí. Vamos tirar esse num dia daqui. Vamos criar create function. Aí a gente vai colocar assim, ó. Bom, eu vou colocar aqui AF, tá? Que é ou FN, sei lá, que é de função, certo? Retorna nome do dia, certo? Vou tirar o declare, por quê? Porque não vai precisar do declare aqui. E vou fazer um retorno varchar de 30, que eu vou retornar uma variável com tamanho varchar de 30. Essa. Então vamos declarar uma variável que vai ser dia varchar de 30, que vai ser a variável que eu vou retornar, tá? Declare arroba dia varchar de 30. Errado.
Opa, faltou o beguinho. Aqui tem que pôr o DBO também, senão eu não aceito. Vamos lá. Aqui a gente já tem. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu estou passando num dia e para esse aqui eu vou declarar o quê? @dia igual. Certo? Ponto e vírgula. E aí a gente vai fazer o quê? Return dia. End. Olha lá. Criamos a função, declaramos um valor, fizemos o tratamento e retornamos o valor para ela, que é o mesmo valor que está aqui. Certo? Vamos criar essa função. Criamos ela. E agora? Olha lá que interessante. Lembra que antes a gente fazia tudo isso aqui, ó, para retornar o dia da semana? A gente fazia tudo isso aqui, ó, né? Aí tinha que vir aqui, tem que ir lá, declare, num dia, int igual a 5. Para ele retornar o valor de quinta. Olha que vai ficar bem mais fácil, ó. Select dbo.fn underline, deixa eu dar um refresh aqui. Retorna o nome do dia, certo? E aí eu faço o quê? Num dia. Olha lá. Ele retornou. Então eu substituí toda essa linha de código aqui por uma única linha. Tranquilo? Conseguiram entender? Então, a função, a gente vai criar alguma funcionalidade que vai retornar um valor para a gente. Nesse caso, a gente está criando uma função que ela é chamada função de valor escalar. Por quê? Porque ela vai retornar somente um valor para a gente. Mas a gente pode ter uma função que retorna um valor em formato de tabela. Certo? Então, esse aqui foi o que a gente viu. E aqui vai ser uma que a gente retorna um valor de tabela. Então, olha lá. Eu posso ter um select que vai retornar para mim dentro de uma função. Então, aqui eu estou fazendo uma demonstração em cima da tabela do banco Adventure Works da Microsoft, tá? E eu estou retornando um valor de tabela. Então, ele vai retornar o quê? Quando eu fizer a chamada da função passando um parâmetro, que é esse 602 aqui, ó, que é o Storage ID, ele vai falar o quê? Quantas situações tem nesse parâmetro 602. Então, ele vai agir como se fosse uma tabela, só que com parâmetro. Certo? Então, essa é uma das vantagens da função. Qual é a grande sacada nisso aí? A grande sacada nisso aí é o seguinte. Se você vai fazer uma junção em uma tabela onde que você vai depender de um resultado de um select, você pode criar esse resultado de select dentro da função e só fazer a chamada da função quando você for fazer a junção. Por que isso? Você vai economizar código e vai melhorar o seu desempenho, certo? Você vai ter um desempenho muito mais vantajoso, tá? Lembra na aula que eu comentei com vocês que eu falei sobre isso aqui, ó, Profiler, certo? Então, o Profiler, ele é uma ferramenta que vai ajudar a gente a ver tudo que está acontecendo com o banco, ó. Então, aqui é tudo que vai acontecer com o meu banco. Tudo que eu fizer no banco, ó, vou jogar esse aqui, certo? Deixa eu fechar esse, comentar aqui e vou executar esse aqui. Se eu for no Profiler, ele vai mostrar para mim, olha, o que eu fiz. Então, ele vai capturando tudo aquilo que está acontecendo. Aqui ele está verificando as bases de dados, tá? Mas a execução que a gente fez foi essa daqui, ó. Então, ele capturou essa informação, certo? E no ato da captura dessa informação, ele simplesmente mostrou o que está acontecendo. Então, a gente consegue aqui verificar, por exemplo, o uso de CPU. Quanto que usou? Quantos núcleos rodou? Quantos núcleos não? Quanto que consumiu de CPU? Aqui, ó, consumiu 0, certo? Teve 21 leituras em memória, mas consumiu 0, certo? Vamos supor que esse processo ficou travado no banco. Eu consigo matar ele utilizando esse código aqui, ó, 53. Eu posso dar um kill 53. Ele vai matar essa conexão para mim e vai liberar o banco de dados caso tenha algum bloqueio dentro dele, tá? Ó, se vocês quiserem, podem mandar um WhatsApp também, perguntando alguma coisa, tá? Lá no grupo de vocês. Vou deixar o WhatsApp aberto aqui na outra janela para mim ver. Professor. Oi, diga. Eu estava executando uma consulta lá da atividade
E aí eu executei a consulta, era uma consulta simples, de busca com o Select. Só Certo. que daí o SQL Server ficou travado, ele ficou com a mensagem executando. E ele não então, conseguia me entregar. Aí eu conseguia ir nessa ferramenta aí e matar o processo daí. conseguiria. Por quê? Ah. Você criou um bloco, um lock, certo? Ele ficou bloqueado. Então, quando você ficou bloqueado, a partir desse momento, ele não vai ficar lá até que você mate. Aí você tem duas opções. Se é na tua casa, você pode simplesmente reiniciar o serviço do SQL Server. Agora, se é numa empresa, você não pode simplesmente reiniciar o serviço. Você teria que vir aqui, pegar esse ID aqui, certo? Ir lá no banco, eu vou abrir uma outra sessão aqui, ó. Abrir uma outra sessão e dar um kill. Kill, opa, 53, tá? Aí, provavelmente, como é essa sessão que a gente estava mexendo aqui, ó, ele morreu e chamou de novo. Olha lá. Ele matou ela e chamou de novo. É que não estava presa, né? Mas ele ia ficar ele em constante transação. Vamos pegar aqui e vamos fazer assim, ó. Begin transaction. E vamos deixar rodando aqui, certo? Tá lá rodando. Então ficou rodando aqui. Se eu quiser matar, eu não efetivei essa daqui. Eu vou lá, eu mato. Matei esse processo, olha lá. Opa, alguém deu um kill. Alguém matou. Por quê? Porque ele ficou com logon muito tempo. Então, até ele desativar o processo 53, que é esse aqui, ele ficou 28 segundos rodando. Certo? Então, é um pouco complicado. Então, a gente pode utilizar esse profiler para fazer essa administração que a gente tanto fala, que eu tanto comento com vocês. Todos os comandos que eu for rodar aqui no meu banco, o profiler vai receber ele. Tá? Então, você imagina, eu fico o dia inteiro com isso aqui ligado em frente ao computador, onde eu trabalho, e eu vejo todos os processos que o pessoal está rodando. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo, sem subir a minha VPN aqui. Vira minha senha aí? Ô, professor, tá ouvindo? Oi. Claro. Enquanto o processo, por exemplo, enquanto você não mata o processo, nesses 28 segundos o seu banco fica parado? Ele vai ficar bloqueado. Ele trabalha independente. Ele vai ficar bloqueado. Vai chegar uma hora que a pilha vai encher, certo? Entendi. Essa pilha vai encher e ela vai ter que dar vazão. É que nem que você colocar um copo embaixo da torneira e começar a ligar. Vai chegar uma hora e vai transbordar. Então, quer dizer, vai aguentar. Então, aí essa é a hora que, antes disso acontecer, é a hora que você vai fazer. Só uma outra dúvida que eu tô também, Claro. é que eu reparei que, por exemplo, quando a gente vai fazer a alteração lá, quando a gente usa o alter table lá, por exemplo, eu reparei que se eu não colocar o DBO.notas fiscais, por exemplo, certo? Que eu vou fazer uma alteração, ele passa normal, sem precisar colocar o DBO ponto, igual você colocou aí, né? Que você mostrou essa função que obrigatoriamente tem que colocar o DBO. Mas que eu assim, reparei ó, que lá... function... Pode falar. Não, é que eu reparei que lá não havia necessidade de colocar, que ele aceitava do mesmo jeito o comando, Sim. ele executava com eles. Por quê? Comandos DDL, que é os comandos que você está mencionando aí, ele não precisa, você não precisa indicar qual é o esquema. Por quê? Ele assume o esquema padrão. Qual que é o esquema padrão do SQL Server? DBO. Agora, nesse caso, quando você cria a função, ele aí obriga você tem que especificar. a colocar o esquema. Só um pouquinho que tem um arteiro aqui do lado. Não, tá certo, mas aí já tirou minhas dúvidas, já era mais isso que eu queria saber. Tá certo, obrigado, professor. Uma certa companhia aqui, ó, que fica atazanando e pulando em cima de mim aqui. Chiquito? Então vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui eu conectei no banco da empresa, tá? Para mostrar para vocês o processo que tem rodando lá. Então, se tiver algum processo rodando com consumo de CPU alto, qual que é a regra que eu estou utilizando aqui, ó? Aqui, propriedades. Qual que é a regra? A regra é essa daqui, ó. Quando for maior que 5.000 giros, certo? Então, como não tem... Aqui, ó. Então, teve um processo lá que acabou de rodar no banco, certo? Tá lá rodando, ó. Tá aqui. Ele passou de 5.000. Ele foi a 66.000 solicitações de CPU de utilização. Tá? Praticamente 66%, né? O hostname que usou, quem foi a máquina, foi essa aqui, que é o servidor, e qual é o banco de dados que ele atacou. Beleza? Atacou assim, não é uma tentativa de invasão, qual é o banco de dados que ele utilizou, beleza?
Isso aqui é no servidor normal, servidorzinho de interno nosso. Agora, só para vocês terem uma ideia, servidor que recebe mensagem. Eu vou só fazer aqui um CPUzinho. CPU é melhor, porque se eu colocar no outro, é capaz de eu travar. Então, esse aqui é o servidor de produção. Então, se tivesse no horário comercial, isso aqui ia ficar rodando continuamente, assim, a gente nem conseguir ver, certo? Por quê? São requisições do pessoal fazendo em tempo integral. Vamos tentar mudar? Deixa eu ver aqui. Kamikaze, hein? Kamikaze. Olha lá. Tá vendo? Eu não consigo mais parar. Ó. Então, aqui, tudo que é request que está sendo feito no banco de dados, ó, ele não está fazendo nada, ele está buscando aqui, certo? Então, é uma maneira de monitorar que pode utilizar, ajudar a gente. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Tá. Vamos aprender aqui. Vamos aprender, não. Vamos ver aquele trabalho nosso lá, né? Então, a gente tem aqui o nosso trabalho, beleza? Que é esse aqui. Que eu passei para vocês, que é um trabalhinho aí com bastante coisinha para vocês se entreterem. É até legal, porque nessa época de quarentena, vocês têm o que fazer em casa, né? Que é mais divertido. Eu estava comentando com a minha esposa hoje que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto nessa época de home office. Eu nunca vi o pessoal pedir tanta coisa quanto nessa época, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Eu vou deixar esse daqui que é mais difícil para vocês fazerem, tá? Vocês querem que eu faça o mais difícil ou mais fácil vocês fazem? Fazer o mais difícil, né, professor? Acho que é melhor. Ah, fazer o mais difícil, né, Rômulo? Ah, sei. É o Rômulo que falou? Que foi a bolinha que acendeu aqui para mim, foi do Rômulo. Foi eu. Foi. Então vamos fazer aqui a bolinha, vamos fazer o mais difícil. Então escolhe uma letra aí pra gente fazer, Rômulo. De A a L. Ih, Rômulo, a gente vai ficar aqui e demorar até você falar, hein? Faz a F, faz a F. F de faca. F de faca. Tá aqui. Esse aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. Trazer pra cá. Colar aqui. Então, para colocar comentário no SQL Server, é só colocar barra asterisco, tá? Aqui, parará. O valor vendido é igual à somatória do valor unitário, menos o valor unitário, vezes o desconto, barra 100, agrupa o resultado por INF. Então, ele pede para pesquisar o valor vendido das notas fiscais e ordenar o resultado do maior para o menor. Beleza. As colunas presentes no resultado são duas. ID, nota fiscal, e valor vendido. Onde o valor vendido, que é o valor total, é obtido pela fórmula somatória da quantidade vezes o valor unitário. Isso. Tá certo, que é o valor total. E o valor vendido é igual à somatória do valor unitário menos o valor unitário vezes o desconto dividido por 100, que aí ele vai colocar já o valor unitário com desconto, certo? Então, como que eu faço isso aqui primeiro? Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o trabalho. Vamos olhar. A gente tem aqui coluna quantidade e valor unitário, certo? O valor vendido é o quê? Esse vezes esse. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar e fazer isso por nota. Como é que fica? Select from tab nota fiscal. E aí ele quer que traz o quê? ID NF, que é esse primeiro campo aqui, certo? E qual é o outro? Valor vendido. Então, o valor vendido a gente vai ter que fazer essa somatória aqui. Tranquilo? Vamos lá, então. Valor unitário, é isso? Valor, underline, unit, menos. É só copiar essa fórmula mesmo do jeito que está aqui, tá? Copiou essa fórmula do jeito que está aqui, ó. Copiou ela aqui. Aqui a gente vai saber o valor por nota, certo? Mas ele quer a somatória. Sum. Aí eu coloco aqui, ó, valor vendido. Agrupado por ID underline NF. Entenderam?
Por que eu estou fazendo isso? Porque para cada nota fiscal eu tenho mais de um item, certo? Vamos colocar na prática aqui para a gente ver? Vamos. Create table. Tab, nota. Onde? ID, NF, int, né? ID. O Matheus mandou para mim, eu esqueci, cara. O Matheus, estava esquecendo. Só que eu pedi o script de dados, o Matheus não mandou. Sacanagem, Matheus, vai fazer eu digitar. Vou tirar esse aqui daqui. Vou colocar certo. Tab, nota fiscal. Vamos colocar lá naquele banco trabalho. Criamos o banco, certo? E esse aqui vai ser um trabalho também. Ixi, matou a conexão. Ixi, lembra aquela conexão que eu matei a 53? Aí, ó. Então, aqui ele vai retornar o valor. Como a gente não tem valor ainda, não vai retornar nada, né? Mas vamos lá. Tab, nota fiscal. Você viu que o meu SQL já retorna o comando pronto para mim, né? Eu ensino vocês a fazer isso já. Só comprar uma ferramenta chamada Redgate. Valor 1, item 1, código do produto 1, valor 25, 10,5. 10,5. Outro valor que a gente vai ter aqui vai ser qual? 22, 13, 22, né? Vocês podiam me ajudar aí, né? Editando os valores para mim. 13,50. Tá. Vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui. Pronto, mais fácil. Eu vou fazer só a nota 1 e a nota 2 para ficar mais fácil para a gente não perder muito tempo, senão vai ficar muito grande o nosso vídeo aqui, tá? 3, 15 pila, certo? 2 e nulo. 4, 1, 4. Eu tô me sentindo não no par, gente. Vocês não sabem como. Não tô ninguém falar, todo mundo quieto. Tem uma emoção. Prestando atenção aqui. Ah, sei. Quem que falou? Rômulo. O Romulo? Se fosse o Renan, eu já ia falar que ele tava sendo Que a gente gosta de ouvir sua voz, professor. Eu sei. Deus tá vendo, né? Deus tá vendo. Vocês podiam, na aula, então, fazer diferente, né? No lugar de só eu falar na aula agora, vocês podiam participar comigo, o que vocês acham? 2, 2, 4, 10, né? Ó, pergunta. Qual é a diferença entre eu fazer isso e fazer isso? Essa aqui é aquela parte que vocês vão interagir comigo, tá? Essa seria por causa do... Não, eu ia falar que ele identificaria pelo varchar, mas não tem... Não tá inteiro. Qual que é a diferença? Nenhuma? Nenhuma. Boa, nenhuma. 0 após a vírgula, nenhum. Mesma coisa, certo? Vamos fazer um insert aqui. Fizemos um insert. Certo? E por que você faz então, se não tem diferença? Para pegar vocês. Para ver se vocês estão cientes disso. Como a gente está trabalhando com o número decimal aqui, aí fica esteticamente melhor para ver. Mas é indiferente quando é 00 no final você colocar o 00, tá? Só quando você tem um número após a vírgula. Beleza? Mas tanto é que eu perguntei e uma pessoa só, achei com firmeza. Se eu tivesse na sala de aula, ninguém ia falar nada. Olha lá. O que ele está fazendo aqui? Ele agregou o valor de 23,75, que é a somatória, certo? Desse daqui,
Por que é a somatória desse aqui? A partir desse cálculo. Mas esse valor aqui provavelmente não vai estar correto, não. Por quê? Porque eu tenho alguns valores nulos aqui. Como que eu faço para tratar esse valor nulo? Eu tenho que verificar, vocês não concordam comigo? Eu tenho que verificar. Então, se ele for nulo, eu quero transformar ele para zero. Como eu faço isso, professor? Ensina a gente. Claro que eu vou ensinar. Existe uma maneira chamada uma transformação de número através de is null. Se ele for nulo, você retorna zero. Lembra que eu falei em sala de aula isso aqui? Certo? Aí ele vai fazer o valor correto. Ele vai mostrar o valor vendido e quando for nulo, ele vai mostrar para zero. Então ele vai fazer assim, ó. Se for nulo, 0 por 100 é 1. Vai multiplicar por isso aqui e vai diminuir. Ele vai chegar nesse valor aqui que é de 55. Certo? Então esse é um do trabalho, tá? Agora, como que eu faço isso aqui, ó? Somatória da quantidade vezes o valor unitário. Mesma coisa, professor. Olha lá. Eu não tenho que saber qual que é o valor de venda? O valor de venda é qual? Sum quantidade vezes valor unitário. Valor. Isso aqui é o valor de venda sem aplicação da fórmula de desconto. Esse aqui é o valor de venda já sem aplicar o desconto. O valor de venda cheio. Aqui é o desconto que vai ser aplicado aqui em cima. Entenderam? Essa foi o que o... Quem que pediu mesmo? Esqueci. Rômulo. O Rômulo falou. Tá bom? Foi a letra F. Mais algum? Luana tá quieta, Luana? Tá com saudade de mim, professor? Eu não. Que absurdo. Você sabe que não pode utilizar nada nessa época, né? Sim, senhor, tô me controlando. Matheus. Alô, Matheus? Eu? O Matheus que estava falando comigo do trabalho hoje pelo WhatsApp. Quem que é? É você mesmo? Não sou eu, não. Então é outro Matheus. Tá, então teve umas pessoas que perguntaram Sou eu do trabalho. também, não. Acho que foi o Wesley também perguntou do trabalho, né, Wesley? O Wesley da turma de ADS, tá? Então, o trabalho é praticamente isso, entendeu? É decifrar isso aqui e aplicar em cima de uma tabela só. A gente não está nem fazendo junção, certo? Por exemplo, como é que ficaria aqui a letra C, ó? Altere o valor de desconto para zero de todos os registros onde o campo é nulo. Como que a gente ia fazer? A gente ia utilizar qual comando? Update. Update, muito bem. Vamos lá então. Update, tab nota fiscal, 7. Onde o desconto for zero, eu quero que ele for nulo, eu quero que ele seja zero. Quando o desconto for nulo. Olha lá, estou utilizando lá. Lembra dos operadores? Operadores de nulo? Lembra? Quando for nulo, passa para zero. Alterou 6 linhas. Olha lá que legal. Tab nota fiscal. Olha lá. Aí, nesse caso, eu não precisava nem fazer aquela conversão lá do null que eu fiz de quando é nulo passar para zero. Tranquilo? Vamos pegar outro aqui. Pesquise os itens que foram vendidos sem desconto. As colunas presentes no resultado serão essas daqui. Vou até copiar elas aqui. Então, vamos lá. Aqui, esse aqui, a gente vai colocar essas colunas aqui. Como é que eu faço para pesquisar quem foi vendido sem desconto? Érica. Tá aí? Não. Ellen. Mas eu não sei. Não? Ellen? É da onde o desconto foi igual a zero? Exato. Muito bem, Gustavo. Onde o desconto
for igual a 0. Olha lá, temos 6 itens, que foi até o update que a gente rodou, que deu 6 linhas, correto? Que ele me retornou. Então, eu sei que esses aqui, esses valores, que eu estou apontando a tela, gente, pelo amor de Deus. Esses valores que estão aqui são os valores que a gente vai estar utilizando para quê? Que vai ser o nosso resultado, né? O edi da nota 1, item 2 e produto 2, no valor de R$ 13,50 não teve desconto. Tá bom? Entenderam? Sim, sim. Sim? Alguém tem mais alguma dúvida? Aqui a gente tem um monte de coisa para ver. Tem algum outro exercício com alguma particularidade que você acha importante passar? Deixa eu ver aqui. Consulte a NF que foram vendidas com mais de 10 unidades. Bom, esse aqui é interessante fazer, ó. O H, consultar as notas fiscais que foram vendidas com mais de 10 unidades. As colunas que presentes no resultado vão ser essas daqui, ó. Né? Quantidade, produto. Não, apesar que isso aqui não vai... Essa daí eu só não vou precisar pegar onde a quantidade for maior que 10? Ou maior ou igual a 10? Não. Você vai ter que fazer uma somatória de quantidades, porque ele quer saber as notas agrupadas, ó. Agrupe o resultado. Vamos fazer esse aqui. Eu quero pegar as notas fiscais, certo? Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou trazer o valor. Agora eu quero pegar as notas onde a somatória dos campos sejam maior que 10, certo? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Group by... quantidade, group by, e as colunas que a gente quer, beleza? Então, ele vai trazer isso aqui. Então, aqui eu tenho o resultado. IDNF, código do produto, beleza? Eu vou retirar o código do produto aqui. Ficou as notas, 16 e 16. Nossa, 16 e 16, é isso mesmo? 10, 5, 6. Nossa, bateu os valores. Deixa eu fazer mais um insert aqui só para... D1, item 5, código do produto. Sei lá, 3, valor unitário 20, quantidade 20, desconto 2. Vamos ver agora se vai dar uma diferença aqui. Beleza. Então eu quero pegar os que der mais de 20 itens. Como é que eu faço? Where, onde a somatória da quantidade for maior que 20. É isso? Não. Quando eu vou fazer um where em cima de uma função de agregação, eu utilizo a cláusula having. Having. Certo? O que o having faz? O having, ele é o where das funções de agrupamento quando eu estou agrupando por colunas. Toda vez que eu quero pesquisar em cima de uma função de agrupamento, eu estou agrupando por outras colunas, eu utilizo o having. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Traga o ID da nota, o código do produto e a somatória da quantidade, certo? Da tabela nota fiscal, agrupado pelo IDNF e pelo código produto, quando a somatória da quantidade desse agrupamento for maior do que 20. Então, vamos supor, vou colocar 10 aqui. Ó. Quem que é maior do que 10? Tá? Agora, se eu colocar maior ou igual a 10, ele vai me trazer já mais de um valor. Tranquilo? Professor, tem uma coisa que não precisava fazer, que vai retornar o mesmo valor. Vamos ver se é isso aqui ó, que vocês estão pensando. Ó. Where quantidade maior ou igual a 10.
É a mesma coisa. Porém, eu pedi para agrupar. Quando eu faço um agrupamento, é mais fácil eu fazer um sum e utilizar um having. Tranquilo? Deixa eu ver Pode se alguém explicar o tem- having de novo? Eu não entendi, professor. Posso, claro. O having, ele é a mesma coisa do que o where no select, certo? Então lá, quando você quer saber, traz todo mundo onde o desconto, que a gente fez a questão do desconto, deixa eu ver se está aqui ainda. Não, não está mais. Onde o desconto, os produtos que foram vendidos sem desconto, que você colocou lá, desconto maior que 0, não foi? E aí você não utilizou a função de agrupamento. Quando eu quero fazer um filtro na função de agrupamento, no lugar de eu usar o where, eu uso o having logo abaixo do group by. Então, o having, ele é o where das funções de agrupamento. Deu para entender? Entendi. Todo mundo entendeu? Ô, professor, Senhor. Eu tentei usar o where para fazer exatamente o que o having faz. Só que aí ele não conseguiu agrupar, ele conseguiu calcular, mas só que ele não agrupou. Mas só que com o having ele faz isso. Ele Isso consegue aqui, ó. agrupar. Aí Ele eu tem que não dar. consigo. Não, se você fizer isso aqui, ele tem que dar essa mensagem. Uhum. Certo? Porque aí o que é? O where, você não consegue fazer o where em somatória. Certo? Para você fazer filtro em somatória, você tem que utilizar o having. Por quê? O having, ele é o where das funções de agrupamento. Senhor, não é só na somatória, são em todos os agrupamentos. Exato. Tranquilo? Érica, tranquilo? Sim. Tá tranquilo. Tá. Ó, eu acho que o que mais poderia dar dor de cabeça seria esse, porque o restante é média dos descontos por produto, só usar o AVG, certo? E esse aqui de baixo é bem tranquilo, né? Que ele pede para falar o quê? Que encontrar a matrícula dos alunos com nota em banco de dados e em 2015 menor que 5, tá? Então, não tem função nenhuma. Encontrar quantos alunos não são de Natal, count. Encontrar a matrícula e calcular a média das notas, tá? Um é só de PO em 2015, outro é de PO em 2015, e que a média, aí você não tem que utilizar o having, seja superior a 6. Tranquilo? Uma outra coisa, que o Matheus até estava com dúvida disso. Foi nessa aqui, né, Matheus, que você estava com dúvida, né? De criar chave estrangeira. Ah, sim, deu certo. Eu tinha que criar a primária e depois a estrangeira. Vocês lembram disso aqui, né? Que quando eu tenho essa transcrição aqui com tudo grifado embaixo, significa que todas essas colunas fazem parte da chave primária da tabela turma, certo? Se todas elas fazem parte da tabela turma, e eu vou trazer a chave primária de turma para histórico, eu tenho que levar toda a chave primária para cá, certo? Ó, vou fazer o seguinte. Eita. Vou pegar aqui meu banco. Vou montar aqui um diagrama. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Nova tabela. Vamos lá. Tabela alunos. Eu vou montar esse diagrama para vocês aqui, tá? Mat vai ser, sei lá, integer. Oh, caramba. Int. Não permite nulo, tá? Por quê? Porque ela vai ser a nossa chave, ó, primária. Definir como chave primária, tá? Nome, varchar de 50, endereço, varchar de 100, e cidade, varchar de 100, beleza? Aí, se vocês quiserem tirar o nulo, beleza? A gente tira o nulo, todas elas vai ter que ter dados. Então, essa aqui é a tabela alunos, beleza? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Só assim. Depois eu aumento, tá? De novo, qual é a tabela? Disciplinas.
Aí, Matheus, por aqui você vai conseguir enxergar melhor, tá? Code disk Beleza. int não permite nulo. E aí esse aqui, ele tá falando que vai ser a nossa chave. Ô, caramba. Chave primária, certo? Nome, underline, disk, varchar 50 e carga or varchar 50. Pronto. Só para não prolongar muito, né? Então, até aqui a gente tem duas tabelas e nenhuma delas tem relacionamento uma com a outra, beleza? Tabela de professores. Vamos lá. Tabela de professores. Quais são os campos? Code prof. Ah, professor, larga de ser preguiçoso, digita. Int, não permite nulo. Nome, varchar 50. Endereço, varchar 50. E cidade, varchar 50. Esse aqui vai ser a nossa chave primária. Não tem um relacionamento por enquanto. Perfeito. Vamos pegar esse aqui. Vou colocar para cá. Colocar esse para cá. Colocar esse para cá. Agora eu vou criar a tabela turma, Matheus. Ó, presta atenção. Turma. Vamos lá. Turma vai ter code disk, que vai ser o código da disciplina, que vai ter que ser inteiro e não permitir nulo, certo? Code turma, que vai ser inteiro também e não permitir nulo. E code underline prof, caramba, code underline prof, que vai ser inteiro e não permitir nulo. E o ano, que vai ser inteiro e não permitir nulo, beleza? Qual a última coluna ali? Horário. Horário. Varchar de 50. Não vamos permitir nulo, não. E aí ele falou que essas 4 aqui são chave primária, certo? Porém, o que ele está falando para a gente? Ele está falando que code disk vem da tabela de disciplina. Então, code disk da tabela de disciplina. Olha lá. Disciplina code disk. Beleza. Fez a chave estrangeira. Relacionamentozinho. Tranquilo? Show. E código professor vem da tabela de professor. Tabela de professor, code disk, code prof referencia professores. Code prof referencia a professores. Beleza? Então ele veio de lá também. Tá aqui os relacionamentos. Beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? A tabela histórico. Depois eu excluo esses relacionamentos e a gente monta na mão, tá? Vamos lá, então. Mate vai ser do tipo inteiro e não permitir nulo. Code disk vai ser do tipo inteiro e não permitir nulo. Code turma inteiro e não permitir nulo. Code prof inteiro e não permitir nulo. E ano inteiro, não permitir nulo. Frequência, vamos colocar aqui ausente ou presente. Então, char de 1, tá? Também não pode ser nulo. E nota, e aí nota a gente pode pôr um campo decimal. Decimal 5,2. Decimal 5,2. Esse aqui vai permitir nulo porque esse aqui vai lançar só mais para frente. Aí ele fala que mate referencia alunos. Certo? Tá aqui. E que esses 4 caras aqui vem daqui e cai para cá, certo? Ó, code disk vai referenciar code disk
COD turma, COD prof e ano. Beleza? Olha lá, criou aqui o relacionamento. Então é isso que ele quer fazer, certo? Vamos criar isso aqui na mão. Vamos. Excluir isso aqui. Sim. Exclui. Exclui. E esse. Sim. Vamos salvar. Diagrama 0. Deixa eu maximizar aqui. Salvamos o diagrama. Vamos fechar ele. Vamos fechar. Vamos ver se ele criou aqui pra gente. Essas tabelas. Aí, criou, certo? Tá tudo criadinho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, coluna, chave primária, beleza. Vamos fazer aqueles relacionamentos lá, Matheus, para tirar essa dúvida tua aí, que você ficou com essa dúvida durante o dia e você acabou não conseguindo, a gente não conseguiu 100% tirar essa dúvida tua. Vamos fazer primeiro aqui essa aqui, ó, da turma, né? Como que a gente vai fazer? Código diz, ó, deixa eu copiar para cá. Código diz que referencia disciplinas, né? Vamos lá. Esse aqui é a tabela turma. Alter table. Tabela turma. Certo? ADD constraint. Qual é a constraint? FK. Certo? O que ela vai ficar? FK da tabela tab turma. Da tabela turma, quer dizer. Para a tabela disciplinas. Qual é o campo? COD DISC, certo? Vai ser uma chave estrangeira, vai ser a coluna COD DISC, que vai referenciar a tabela disciplina, campo, COD DISC, certo? Eu criar, ele vai criar minha chave estrangeira na tabela turma. Vamos olhar aqui a tabela turma, chaves, tá aqui, ó, chavezinha estrangeira criada. Agora a gente vai fazer o quê? A mesma coisa na tabela turma, só que referenciando a tabela professores, certo? Com a tabela professores e o campo vai ser COD prof. Aqui vai ser COD prof. Aqui vai ser a tabela professores, COD prof. Criei. Vamos ver aqui. Tá lá. Disciplina e professor. Da tabela turma. Tranquilo? Vou deixar isso aqui. Vou subir ele aqui, ó. Agora, vou pegar esse aqui, ó. Que é o da tabela histórica, que a gente estava vendo lá agora. Tá? Vou colocar aqui para cá e colocar esse aqui. Na tabela histórica, eu vou criar uma chave estrangeira com a tabela, da tabela aluno para a tabela histórico. Alter table. Tabela histórico, ADD constraint, porque é uma restrição, FK da tabela histórico com a tabela alunos, campo mate. Vai ser uma chave estrangeira, vai ser a coluna mate, vai referenciar a tabela alunos, campo mate. Certo? Criei uma chave estrangeira. Agora, vem essa aqui que é a problemática. Ó. Essa aqui é a problemática. Por quê? Porque eu vou ter que pegar... Eu vou fazer uma alteração na tabela de histórico, adicionando uma nova restrição. Certo? E eu vou importar da tabela histórico... quer dizer, da tabela turma, né? Isso. Turma para a tabela histórico. Todos esses campos aqui, ó. Mas se ele vai deixar também o tamanho da chave, o nome vai ficar grande, capaz de não deixar. Vai ser uma chave estrangeira dessas colunas aqui, certo? Onde ele vai referenciar a tabela turma, campo. Beleza? Criou. Entendeu, Matheus? Por que eu fiz isso? Entendi. Porque é o seguinte.
Tudo isso aqui é a chave primária, é o objeto único da tabela. Aqui, ó, tabela turma, tá 1. E tá vendo que elas são 4 turmas? Eu tenho só um objeto. Lembra que eu falei em sala de aula? Chave primária é um objeto independente do quantas colunas esse objeto tiver dentro dele. Tá ok? Pessoal, vocês entenderam? Pode desmutar o microfone de vocês aí agora pra gente bater um papo aqui. Entendi. Entendeu, né? Sim. Então tá. No visual fica fácil. No visual fica bem melhor, né? Eu sei que a gente tá, assim, não é uma situação tão legal, que eu gostaria de estar presente em sala com vocês, para a gente poder ter uma interação muito melhor, tá? Mas no caso, como a circunstância não deixa, graças a Deus a gente consegue ter essa facilidade de eu poder estar transmitindo para vocês isso, e aí você está participando comigo. O que eu não quero que vocês percam é o foco em cima da disciplina, tá? Por mais que a gente esteja enfrentando um monte de problema, certo? Não perca o foco em cima da disciplina, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem lá tanto o canal do Classroom, quanto o WhatsApp da turma lá, beleza? Pode ir postando, beleza? Pode ir falando, conversando. Tranquilo? Lembra que eu falei com vocês? Professor, Ah. esse trabalho eu posso fazer no Workbench? Ou tem que ser no SQL Server? Se ele rodar, peraí que meu cachorro acabou de comer o fone de ouvido da minha esposa. Qual que é? O original ou esse é o falsificado? É o original? Aí joga fora, não tem o que fazer. Não, cara, é o falsificado, o original tá aqui, ó. Pode fazer no Workbench, não tem problema. Vai ser a mesma coisa praticamente, tá bom? Beleza. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida? Ninguém? Gente do céu, até aqui. Onde vocês não estão me vendo, vocês não falam nada? Quem tá falando? Oh, meu Deus. Dá aquela chacoalhada, então eu quero que ele estabilize a chacoalhada para começar. Oi, pode falar. Vou dar uma pausinha aqui, ó, mais ou menos 1/3 de segundo, e aí eu vou começar a escrever o que está aqui nas perguntas. O Tolum, por exemplo, ele... Tá. Fernanda, quer falar alguma coisa? Oi. Oi, pode falar. Eu fiquei com dúvida no negócio das aulas online. As aulas vão seguir, tipo assim, hoje a gente teve essa do trabalho, segunda-feira é uma aula, quinta-feira é outra aula. Não, é assim, ó. Você tá na turma de segunda, certo? Isso. Então você só vai frequentar a sua aula de segunda-feira comigo. Aí então na tá bom. quinta-feira com outro professor. Nós vamos seguir as aulas online, a gente vai seguir o mesmo padrão que fosse uma aula presencial, certo? Para quê? Para que ninguém fique prejudicado. Entendi. Então aí se você tem aula comigo na segunda, você só vai ter aula comigo na segunda. Na quinta-feira você vai ter com outro professor. Professor, mas todos vão fazer aqui no Teams mesmo? Vai fazer. Em vez de mandar Quem que tá perguntando? É o Rômulo, né? Ô, Rômulo, na verdade, cara, a instituição, que é o pessoal da regional, pediu pra gente fazer pelo Teams mesmo, que é a ferramenta paga deles lá, né? Entendi. Eu achei que você que tinha optado por fazer aula online. Não. Se fosse... eu gostaria de ter feito pelo YouTube, que eu acho mais fácil, né? Mais tranquilo. Mais fácil. Mas como a instituição pediu pra gente fazer pelo Teams, por questão de preservar tudo, a gente vai fazer pelo Teams. Mas eu vou pegar essa aula que eu estou gravando e vou subir no YouTube e vou mandar para vocês também. Beleza. Tá bom? Bacana. Alguém tem mais alguma dúvida? Oi, pode falar. Hoje foi um caso à parte devido à explicação do trabalho, né? Certo. Aí, então, segunda-feira normal, a aula. Normal. E o trabalho, a entrega dele é para? Eu prorroguei. Tá? O que eu vou fazer? Se a coordenação pedir para mim lançar as notas até o dia 2, eu vou lançar nota cheia para todo mundo, tá? E aí depois eu venho ajustando,
Beleza? Então aqui, ó, vocês estão vendo minha tela, né? Estou no Class 1 da turma de segunda-feira, tá? É o mesmo para a turma de quinta. Então a data de entrega eu coloquei, ó, dia 9. Beleza? Dei mais uma semana de prazo. A Luana tinha comentado a respeito das avaliações, que seria uma única avaliação lá para meados de junho. Isso vai se manter ou pode ser que ainda tenhamos uma alteração nessa situação? Não posso te afirmar nada por enquanto, porque nem eu estava sabendo disso aí. Entendeu? Eu estou sabendo por... Isso foi no arquivo que ela enviou com explicação de toda a situação. Então, é que assim, as coisas mudam de repente, né? Até então... Dá licença, só um minutinho. A gente ia ficar parado uma semana. Na verdade, nós vamos ficar parado, acho que mais, né? Acho que esse mês, praticamente, inteiro, a gente vai ficar parado. Certo? Então, eu não tenho ideia, porque as coisas mudaram. Antes era só para a gente gravar a aula e postar no YouTube, aula gravada. Aí agora a instituição quer que a gente faça aula ao vivo com vocês. Por quê? Para não prejudicar ninguém. E eu até concordo, eu acho interessante isso, né? Semana passada eu fiz uma live também. Lá teve algumas pessoas que participaram, tá? Só para deixar vocês cientes, né? Eu tenho lá no YouTube, eu vou estar postando no YouTube depois. Deixa eu colocar aqui. Opa, entra. Aqui. Algumas aulas que já estão. Então, essa aqui foi uma live que eu fiz dessa. Aqui foi a aula, aqui outra aula. Beleza? Então, a gente tem algumas aulas aqui que elas estão postadas já. Então, tem a instalação da SQL Server, que é padrão. A aula de programação, que eu já tinha postado. E, se eu não me engano, essa aqui de 1h23... foi a resolução de alguns exercícios que eu deixei para vocês na aula passada. Então, eu fiz uma revisão da matéria todinha, até onde a gente parou, e depois eu vim trabalhando os exercícios. Deixa eu ver. Aqui, ó. Que foi aqueles exercícios que eu vi, tá vendo? Então, aquele exercício que eu passei para vocês fazerem, eu fiz a resolução deles e postei no vídeo, tá? Então, tá aqui, é nesse link aqui. Eu coloquei, acho que lá no Classroom de vocês também. Deixa eu ver. Aqui no mural. Eu postei tanta coisa para vocês aqui que eu não sei mais nem o que é. Tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Postei a aula do YouTube com a resolução dos exercícios e uma pequena revisão. Tá aqui, ó. A aula do YouTube. Beleza? Que é aquela aula que a gente estava vendo ali. Tranquilo? Então, aqui tem aquela resolução. Então, eu vou procurar sempre fazer isso. Gravo, transmito a aula pelo Teams, gravo essa aula do Teams, pelo Teams, e aí eu subo no YouTube para vocês. E aí eu coloco no Classroom somente a aula do YouTube. Por quê? Porque eles não querem que a gente coloque isso no AVA, certo? Eles querem que as aulas sejam presenciais. Agora, para vocês terem um feedback com tudo do que a gente falou em sala de aula, até as dúvidas que vocês tiveram, a gente pode postar essa aula para vocês tirar dúvida. Entendeu? Sim. Sim? Alguém tem mais alguma dúvida? Acredito que de início não, né? Não. Mas não. No decorrer, eu acredito que a gente possa estar entrando em contato mesmo para esclarecer. Isso assim, vocês podem fazer isso ao momento que vocês quiserem, tá? Não tem problema nenhum. Fiquem à vontade para qualquer momento mandar a mensagem e perguntar para mim o que vocês querem. Pessoal, posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que vocês queiram que a gente comente? Não? Então tá. Deixa eu parar essa aqui. Beleza. E aí a gente... Vocês estão me vendo agora aí, né? Em tela cheia. Ou não? Isso. Isso, então tá. Mais alguma dúvida? Não. Não? Tô de boa, professor. Oi, alguém compartilhou uma tela comigo, que acho que foi o Wesley. Quer mostrar alguma coisa, Wesley? Você ativou o compartilhamento aí.
Professor, você vai dar aula teórica também explicando o conteúdo ou somente Vou, resolução a de próxima. Não. Essa daqui foi especial para ajudar vocês, porque é o conteúdo que vocês precisam fazer o trabalho. A próxima aula, eu vou até aqui, deixa eu até abrir aqui que estava aberto aqui meu PowerPoint, esqueci de mostrar. Vamos ver aqui o que a gente tem para a próxima aula já. Na próxima aula a gente já viu tudo isso aqui, foreign key, ações de restrição, valor default. A gente vai trabalhar com junção, inner join, left outer join, cross join, right join. Vamos trabalhar com isso. Depois disso aqui, a gente vai, provavelmente eu vou entrar com view, deixa eu ver aqui. Vai ter as junções tanto horizontais e verticais. Depois das junções, a gente vai trabalhar com view, certo? E aí, depois do view, a gente vai trabalhar com cursor, depois de cursor, procedure e trigger. E aí nós vamos levando isso aí. Nesse meio tempo, a gente vai trabalhar também com exercício, tá? Quem que falou nossa? Não, é que eu lembro de trigger, é muito bom não, hein, professor? Por quê? Não gostei muito, não. Nada, cara. Trigger é gostoso. Você vai ver que bom que é. Tranquilo, Léo, pessoal. obrigada por hoje, viu? É isso. Obrigado a vocês, tá? Então, tudo de bom para vocês. Professor, nas próximas aulas que a gente for acessar aqui pelo Teams, é por esse mesmo link ou você criou outra sala, algo do tipo? Não. Ó, eu criei, deixa eu só mostrar aqui no Classroom, que essa aqui foi uma aula ímpar, tá? A aula de vocês, por exemplo, a turma de segunda-feira, certo? Então, esse aqui foi a live de hoje, né? Essa da aula do dia 30 em diante vai ser por esse link aqui, ó. Tá? Dia 30 em diante. Tá? Usando o Teams da Microsoft. Vou até subir esse daqui. Professor, isso quanto para os alunos de segunda e para o de quinta também, né? Sim, senhor. Beleza. Vou vir como primeiro aqui na parte superior, tá? Vou fazer a mesma coisa no pessoal de quinta-feira. Cadê? Pessoal de quinta, tá aqui. Editar. Beleza? Mover para parte superior. Então tá aqui, ó. A parte superior vai estar sempre com um link que é... Ué, não subiu? Tá subindo, né? Vou mostrar aqui. A internet tá ruim, né? O mundo inteiro. Nossa Senhora. Então aqui, ó. Tranquilo? Vai ser sempre por esse aqui, tá? Fechou, pessoal? Vamos nos despedir por hoje, então? Fechou. Beleza. Valeu, professor. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Obrigada, boa noite. Tá? Pode ter certeza que eu tô sentindo falta das nossas aulas, tá bom? Certeza, professor. Falou, professor. Até mais. Falou, professor. Falou. Boa noite. Tchau, professor. Tchau. Doutor.